Capítulo 735, Símbolo de Santo Marcial. Enquanto a multidão chegava e gritava, a família real do reino Shuelun foi escoltada para o posto de execução. A pessoa na frente era um homem idoso. Ele era o atual rei de Shuelun, pai de Onisvord. No momento, esse velho rei foi despido de seu manto real e estava vestido com roupas simples de prisioneiro. Havia algumas marcas de mãos no rosto e ele estava cambaleando um pouco. Seu cabelo estava bagunçado, mas ainda havia algumas luzes majestosas brilhando em seus olhos. No entanto, ele parecia deprimido e triste. Atrás deste velho rei, havia a mãe de Onisvord. Ela tinha mais de 50 anos, mas estava claro que ela mantivera a aparência. Sua pele ainda estava branca e macia, e mal se via rugas no rosto. Ela também usava roupas simples de prisioneira e tinha pesadas correntes de ferro nos pulsos e tornozelos. Pelo olhar em seu rosto, ela estava à beira do colapso mental e não conseguia nem ficar parada. Se não fosse o velho rei e uma mulher bonita que parecia estar na casa dos 20 anos segurando-a, essa rainha teria caído no chão. Essa mulher bonita também usava roupas simples de prisioneira e correntes de ferro, mas parecia um pouco mais estável mentalmente. Ela era linda e tinha um filho com ela. Esse garoto parecia ter entre 5 e 6 anos de idade, agarrou a camisa da mãe e a seguiu de perto. Ele parecia o Onisvord, então ele deveria ser o filho do maior traidor de Zenith. Atrás deles, havia os outros membros da família real de Shuelun, bem como alguns de seus guardas. Essas pessoas não foram tratadas tão bem quanto as pessoas anteriores. Aqueles com energia guerreira tiveram suas clavículas quebradas, e correntes de ferro penetraram em seus ombros e os prenderam juntos. No entanto, esses homens eram todos durões. Embora o sangue escorresse por suas feridas e seus rostos empalidecessem enquanto seus lábios se tornassem roxos pela dor, eles não gemeram e se mantiveram quietos. Mate eles! Mate esses bardos de Shuelun! A multidão gritou enquanto atirava pedras, vegetação podre e ovos fedorentos. O ódio que os cidadãos de Zenith tinham pelos traidores estava em outro nível. A força da opinião pública era poderosa. Uma vez acesa, tinha o poder cego de destruir os inimigos e o próprio povo. No momento, a multidão estava com raiva e os olhos das pessoas estavam todos vermelhos. Mesmo aquele menino tímido, que tinha entre 5 e 6 anos de idade, tinha vários inchaços na cabeça depois de ser atingido. No entanto, ele não chorou. A mãe dele o protegeu da melhor maneira possível, e essa mulher fraca que não tinha energia guerreira usou o corpo dela para bloquear os ataques ao filho. Logo, ela estava coberta pelo cheiro de ovos podres, e as pedras deixaram muitos ferimentos em seu corpo. Logo, todas essas pessoas do reino Shuelun foram colocadas no posto de execução. O príncipe Onisvord de Shuelun traiu o império e se juntou aos inimigos, liderando as tropas unidas dos 10 impérios nos territórios de Zenith. Como resultado, as 6 províncias do sul caíram e a capital estava em perigo. O funcionário militar anunciou a decisão do quartel-general militar imperial e todas essas pessoas seriam enforcadas imediatamente, incluindo homens e mulheres, crianças e idosos. Todos os 31 deles seriam enforcados antes de serem decapitados. Uma série de aplausos soou da multidão depois que essa declaração foi anunciada. Não. Nós fomos prejudicados. Não estamos dispostos a morrer com esse veredicto. A mulher bonita que ficou em silêncio gritou de repente e abraçou o filho com força enquanto implorava. Não sabemos sobre a traição de Sua Alteza. O reino Shuelun não cometeu traição. A família real de Shuelun tem sido leal a Zenith, e Sua Alteza foi à região sul de Zenith para combater os inimigos de Spartax. Os 6.000 soldados de Shuelun também foram junto. Onisvord Sua Alteza matou mais de uma dúzia de mestres de Spartax e foi ferido mais de 20 vezes. Dos 6.000 soldados de Shuelun, 3.781 deles morreram em batalha e 540 deles ficaram incapacitados. Essa mulher bonita era a única esposa de Onisvord. Esse garoto que tinha entre 5 e 6 anos de idade era o único filho de Onisvord e seu nome era Luffy.
No entanto, a súplica e o pedido desta jovem foram dominados pelas maldições da multidão enfurecida. No momento, ninguém estava calmo o suficiente para pensar em nada. O fato do Onisvord ter cometido traição foi algo que muitas pessoas testemunharam com seus próprios olhos. A cena em que ele usava a armadura de Orlond e lutou com os mestres de Zenith foi passada na mente de muitos soldados. Por favor. Por favor. Tudo bem que morramos, mas por favor, perdoe o pequeno Luffy. Ele é apenas uma criança. Ele não sabe de nada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, essa jovem agarrou o carrasco que estava colocando uma corda grossa em seu pescoço. Ela esperava que seu filho fosse perdoado. Quando ela viu a corda grossa sendo colocada em volta do pescoço do filho, seu coração se partiu. Por favor, perdoe-o. Ele é o único descendente da família real de Shoelun. Por favor. Muitos bravos soldados de Shoelun morreram pelo Império. Por favor, perdoe-o. Seu lamento e choro pareciam miseráveis, e seria o suficiente para fazer as pessoas chorarem ao ouvi-lo em um dia normal. De fato, muitas pessoas na multidão foram comovidas por ela agora, e elas se sentiram solidárias. No entanto, o carrasco balançou a cabeça cruelmente. A ordem para essa execução foi dada pelo quartel-general militar imperial e pelo deus da guerra de Zenith. Embora o povo de Shoelun fosse lamentável, Onisvord cometeu traição. Alguém tinha que assumir a responsabilidade pela raiva da família real, do quartel-general militar imperial e dos cidadãos de Zenith. Ninguém poderia salvar o reino Shoelun agora. Todos os prisioneiros foram colocados nos plataformas suspensa. Cordas grossas foram enroladas no pescoço dos prisioneiros e amarradas a uma viga de madeira grossa acima deles. Os lugares em que os prisioneiros estavam de pé continha peças móveis. Assim que o carrasco desse a ordem, as alavancas seriam puxadas e a superfície em que os prisioneiros estavam pisando caía. Sem o apoio de baixo, os prisioneiros seriam enforcados até a morte. Este era um método de execução cruel. As cordas grossas sufocariam lentamente os prisioneiros, e eles experimentariam gradualmente o processo excruciante da morte. Essas pessoas de Shoelun estavam desesperadas. Aquela jovem ainda estava implorando com lágrimas no rosto no momento em que o funcionário militar levantou a mão e estava prestes a gritar a palavra executar. Sob a pressa da multidão, uma voz clara soou e suprimiu os ruídos emitidos por outros. Esperar. Um jovem bonito, com longos cabelos negros, atravessou a multidão e parou a execução. Quem é ele? Como ele ousa atrapalhar a execução? Ele é imprudente. Imediatamente, soldados se aproximaram e tentaram parar esse homem. O funcionário militar era um homem de meia idade que parecia um pouco cruel. Depois de dar uma olhada nesse jovem, ele percebeu que o último usava apenas uma túnica comum e não tinha identificações únicas nele. No entanto, o que esse jovem disse em seguida chocou a todos. Onisvord é inocente, e o reino Shoelun também é inocente. Deixa eles irem. O que ele disse era considerado traição, e algumas pessoas se perguntavam se ele seria despedaçado pelos cidadãos enfurecidos. Como esperado, muitas pessoas ficaram com raiva depois de ouvir isso. Quem diabos é você? Como se atreve a falar por um bastardo como Onisvord? Esse homem é louco. Ele deve ser um co-conspirador de Onisvord. Prendam-no e enfoquem-no. Uma série de maldições soou, e todos olharam para este jovem com hostilidade. O funcionário militar de meia-idade olhou para os soldados, sinalizando para que subissem e prendessem esse jovem. Depois que essas coisas foram ditas, o quartel-general militar imperial e o príncipe herdeiro Arshavin ficariam zangados com ele se ele deixasse esse jovem ir. No entanto, as visões das pessoas ficaram embaçadas, e esse jovem de longos cabelos negros apareceu na plataforma de execução e cortou todas as 31 cordas grossas que estavam ao redor dos pescoços dos prisioneiros com um aceno de mão. Você prenda-o. Como se atreve a libertar os prisioneiros? Este homem é um espião do Império Leon. Prendam ele. Mate-o se ele se atrever a resistir. O funcionário militar ficou aterrorizado.
Logo, muitos soldados correram de todas as direções, cercando o local da execução. Centenas de flechas mágicas foram carregadas em arcos fortes, e as cordas do arco foram puxadas ao máximo, enquanto as pontas das flechas apontavam para o jovem e os prisioneiros. Os arqueiros iam atirar se algo estranho acontecesse. A situação era realmente perigosa. Tink. De repente, um pedaço de ficha preta foi jogada aos pés do funcionário militar, e este jovem disse levemente, sem se virar: Onisvord é inocente. Ninguém tem permissão para tocar no povo de Shoelun. Quem você pensa que o funcionário militar estava prestes a amaldiçoar subconscientemente, mas congelou assim que seu olhar pousou naquele símbolo? O resto da frase desapareceu da cabeça dele. Com o rosto pálido, ele estremeceu e perguntou: símbolo do santo marcial, você